Boa qualquer parte do dia, esse é o Estúdio X Cripto. Aqui a gente fala sobre criptoativos com pixel art. Esse é o nosso Crypto Drop de número 6. A gente vai tratar de umas 3 notícias aí. Algumas boas, outras ruins. E acho que ainda é necessário a gente colocar o que é bom e o que é ruim. Faz parte da notícia dar uma visão mais libertária aí. Antes de começar, a gente pede aí que vocês curtam, compartilhem o vídeo na rede social que vocês estejam mais adaptados e mandem isso aí para os seus amigos que são adeptos ou são interessados, entusiastas dos assuntos, e vamos lá. A primeira notícia, que é da Money Times, é que a Prefeitura do Rio autorizou o uso de criptomoedas para pagamento do IPTU em 2023. Então, o IPTU do mês que vem, que deve ser aí no começo do ano. Então, parem e pensem, isso é uma notícia boa, uma notícia ruim, irrelevante. Lembrando que o Rio de Janeiro ainda é uma cidade muito grande, a capital do Rio é uma cidade muito grande para os padrões brasileiros. E o fato das pessoas poderem usar esse tipo de pagamento, e se isso for muito divulgado, aumenta naturalmente a demanda por criptoativos e também a publicidade. Então, nesse sentido, é muito bom que você tenha esse tipo de opção. Já sobre um ponto de vista libertário de pagar imposto em si, já que o IPTU é um dos impostos mais pesados, inclusive, quando se considera que você paga numa parcela única ou em 3 parcelas aí divididas, nesse sentido é muito ruim. E vale ressaltar aqui que o sentido dos criptoativos, primeiro de tudo, é justamente se livrar de imposto, certo? Então, os impostos são cobrados cada vez mais de uma maneira abusiva. Eles são livrados pela invenção dos criptoativos e é para isso que os criptoativos existem. Portanto, a notícia para a publicidade dos criptoativos é boa, porém é necessário que sempre nos lembremos o sentido do porquê da criação dos criptoativos em primeiro lugar. E não é só porque é um meio digital de passagem de valores, etc. Porque isso pode ser muito bem implementado por um Pix da vida ou por uma CBDC. Lembrando que as CBDCs vão já em critério de teste serem utilizadas no Brasil a partir do final do ano, segundo o presidente do Banco Central. A gente vai ver como se desenrola isso. Mas maneiras centralizadas também funcionam para pagamentos ou moedas digitais. Agora, as moedas digitais criptografadas e que servem à sua privacidade, elas são justamente para que a gente não seja tão refém dos impostos e também do dinheiro estatal, que é controlado totalmente pelo Estado. A segunda notícia, e essa é ruim de cabeça aos pés, é que Portugal incluiu a proposta de taxação, embora aqui na notícia tenha que incluir taxação, mas é uma proposta de orçamento de 2023. Então, eles estão propondo para que, a partir do orçamento de 2023, você tenha cobrança de imposto de 28% sobre criptoativos. Agora, esses criptoativos que vão ser taxados são aqueles que não são holdados por pelo menos um ano. Então, é a ideia de que o cara vai lá, faz um trade de cripto que dura aí menos de um ano entre a data que ele comprou e vendeu o ativo. Isso, de certa forma, mantém a necessidade da pessoa holdar por mais tempo suas criptos. Mas é aquela coisa, por enquanto, se a proposta passar, na verdade, nada impede que outras propostas mais punitivas para quem holda cripto sejam aprovadas no futuro. Já houve essa tentativa de aprovar propostas desse tipo, no entanto, o parlamento, em outros momentos, derrubou. Uma terceira notícia, agora que a gente já falou de todas as ruins, vamos falar de uma boa, puramente boa, digamos assim, é que a Binance lançou um fundo de empréstimos de 500 milhões para mineradores cripto. O pessoal que minera criptoativos, principalmente Bitcoin, estava reclamando bastante do fato da dificuldade de se minerar um Bitcoin estar muito alta. No entanto, o preço do Bitcoin não está alto. O que isso significa? Existe uma dificuldade na mineração, porque a charada matemática, vamos colocar assim, está muito difícil, e, no entanto, o preço do ativo, que no final é o seu prêmio, está muito baixo, o que faz com que torne-se um pouco mais desinteressante para o pessoal que minera fazer esse tipo de atividade. Pensando nisso, e naturalmente também pensando certamente nos mineradores de Ethereum, que meio que perderam seu ganha-pão aí e precisam vender suas placas de mineração, já que o Ethereum agora não é mais Proof of Work, ou migraram para um outro lugar, então estão nesse momento de migração aí.
Então, pensando nesses dois tipos de perfis de mineradores, a Binance está liberando 500 milhões de dólares para que esses mineradores tomem empréstimo e se financiem aí durante esse tempo, ou de migração, no caso do pessoal do Ethereum, ou nessa faixa de preço muito baixa que o Bitcoin está, para uma exigência muito alta da prova de trabalho. E falando ainda de preço, o Bitcoin se mantém nessa mesma pisada aí nessas últimas semanas, entre 19 e 20 mil, chegou a menos de 19, né, nos 18 mil e uns tantos, mas aparentemente teve uma reversão. De novo a gente toca no ponto de que o Bitcoin pode ainda fazer esse fundo duplo, embora esse outro fundo já está se alargando demais e a gente passa a perder a esperança nisso, mas a esperança ainda existe, né? E se todas as tentativas ainda de quebrar essa barreira aí dos 20 mil ainda não inexistem, né? Então a gente pode ficar de olho aí nesse último candle da semana, vamos ver como é que ele vai acabar. Lembrando que nos últimos dias ele vem passando aí por uma reversão, teoricamente, né, daquela baixa que foi causada principalmente pelo índice de inflação americano, que continua subindo, o que sinaliza aí que o Fed vai aumentar os juros, e então todos os ativos de risco, todos os ativos, na verdade, do mundo aparentemente têm uma tendência de baixa quando isso acontece, mas de qualquer forma a gente ainda tem que esperar por uma reversão, que pode ser possível, sobretudo porque pode ser que já esteja precificado esse novo aumento possível do Fed aí. Por esse CryptoDrop é isso. A gente espera tentar reduzir o tamanho de uma coisa que é para ser rápida, né? Como já diz o nome, de ser apenas um drop de notícias. E pedimos que vocês curtam o vídeo, compartilhem aí, nos sigam nas nossas redes sociais que estão aí atrás na tela. E é isso, valeu, até mais.